Opa, boa noite. Hoje eu vou apresentar sobre invasões holandesas no Brasil. Meu nome é Alan Bonan e eu vou fazer um breve resumo, uma introdução do tema e o contexto histórico. Bem, o contexto histórico. Primeiro devemos entender o início do conflito. O conflito iniciou-se no contexto da chamada dinastia filipina da União Ibérica, no Brasil, período que decorreu entre 1580 e 1640, quando Portugal e seus colônias estiveram inscritos entre os domínios da coroa da Espanha. À época, neerlandeses lutavam pela sua emancipação no domínio espanhol. Bom, Durante o conflito, uma das medidas adotadas por Felipe II da Espanha foi a proibição do comércio espanhol com os portos neerlandeses, que afetava diretamente o comércio de açúcar do Brasil, uma vez que neerlandeses eram tradicionais investidores na agromanufatura açucareira, onde possuíam pesadas inversões de capital. O contexto histórico. Bom, devemos entender o contexto histórico porque é muito importante sabermos o que aconteceu antes, né, das invasões. Enfim, o sucesso dessa experiência levou à fundação da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais em 1621, a quem os Estados Gerais, seu órgão político supremo, concederam o monopólio do tráfico e do comércio de escravos, por 24 anos nas Américas e na África. O maior objetivo da nova companhia, entretanto, era retomar o comércio de açúcar produzido na região nordeste do Brasil. Bom, na ordem cronológica, nós temos primeiro a invasão de Salvador, na Bahia, no ano de 1624 a 1625. Depois temos no ano de 1630 a 1654 a invasão de Olinda, em Recife. Depois temos de 1630 a 1637 a fase de resistência ao invasor. E por último nós temos de 1637 a 1644 a administração de Maurício de Nassau. E por último, 1644 a 1654, insurreição de Pernambucana. Bom, início da invasão. Bom, primeiro vamos entender o que foi a invasão. As invasões holandesas foram o maior conflito político-militar da colônia. Embora consideradas no atual Nordeste, não se resumiram em um episódio regional, fizeram parte do quadro de relações internacionais entre os Estados europeus. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suprimentos de escravos. Houve duas frentes interligadas, embora distantes, Brasil e África. Bom, primeiro temos a invasão de Salvador, que, cientes da vulnerabilidade das povoações portuguesas no litoral nordeste brasileiro, os administradores da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais decidiram pelo ataque então à capital do estado do Brasil, a cidade de Salvador, na capitania da Bahia. Desse modo, no dia 10 de maio de 1624, uma expedição da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, WC, com 26 navios transportando um efetivo de cerca de 1.700 homens sob o comando do almirante Jacob Wilkins, atacou e conquistou a capital. Em pânico, os habitantes retiraram-se para o interior. O governador-geral Diogo de Mendonça Furtado entrincheirou-se no palácio, mas tanto ele como o filho e alguns oficiais foram prisioneiros enviados para os Países Baixos. A administração da cidade passou a ser exercida pelo fidalgo holandês Johan van Dort. Depois temos a invasão de Olinda e Recife, né? Do ano 1630 a 1654, que, de posse dos recursos obtidos no saque à frota de prata, os neerlandeses armaram uma nova expedição. Dessa vez foi contra a mais rica de todas as possessões portuguesas. O seu objetivo declarado era o de restaurar o comércio de açúcar com Países Baixos, proibido pela coroa da Espanha. Bom, temos aí a frase, né, do Maurício de Nassau, que ele diz que no sucesso de hoje consiste a conservação de nossas vidas, liberdade de nossa pátria, o pinhão da nossa monarquia, a pelejar valorosos portugueses que inimigo vem chegando, a pelejar que mesmo vamos mandar a voz a vencer. Na verdade foi um dos resistentes que disse essa frase, né? Enfim.
Essa era a bandeira da Holanda, Holanda brasileira na época, Holanda Nordeste. Bom, insurreição pernambucana. A restauração portuguesa em 1640 conduziu à assinatura de uma trégua de 10 anos entre Portugal e os Países Baixos. Com este abalo, o domínio espanhol e guerra de independência dos Países Baixos prosseguiu. Formalmente, a rendição foi assinada em 26 de janeiro de 1654, na Campina da Taborada, mas só provocou efeitos plenos em 6 de agosto de 1661, com a assinatura da Paz de Haia, onde Portugal concordou em indenizar os Países Baixos com 2 colônias, o Ceilão, atual Sri Lanka, e Ilhas Molucas, na atual Indonésia, que foi também conhecido como a Guerra da Luz Divina, que foi um movimento que expulsou os neerlandeses do Brasil, integrando as forças lideradas pelos senhores de engenho André Vidal de Negreiros e João Fernandes de Vieira, pelo afrodescendente Henrique Dias e pelo indígena Felipe Camarão.